aí, amigo internauta, beleza? Aqui é o professor Davi Lopes, o matemático por diversão, e seja bem-vindo ao canal Matemática para Universidades e Concursos. Aqui você fica extremamente preparado aqui para os concursos, né, de professor e para aquelas provas mais complicadas da universidade, né? E falando em concurso de professor, vamos resolver aqui mais uma questão do concurso para professores do Colégio Pedro II, né? Essa daqui foi uma questão da prova do ano de 2016, cujo enunciado é esse aí que vocês estão vendo, né? Na figura a seguir, o segmento AB é suporte para os diâmetros dos semicírculos de centro C1 e C2, de áreas S1 e S2, respectivamente, com um ponto D em comum. A semirreta BT tangencia o semicírculo de área S1 no ponto T e é suporte para o diâmetro do semicírculo de centro C3 de área S3. A área S3 é igual a quanto? Então aqui você tem uma situação onde tem umas circunferências cortadas aí pelo meio, aí ele envolve uma relação de área, o negócio fica meio complicado e tem uma tangente e tudo. Mas como é que a gente vai desenrolar isso aí, né? Eu vou explicar aqui basicamente os pré-requisitos básicos, ok? Vou falar um pouquinho sobre área, questão de ponto de tangência, e aí a gente vai resolver a questão. Então, vem com a gente! E pessoal, já que ele está falando aqui de circunferência e de área, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, né? Como é que são as fórmulas aqui para a área de um círculo, né? A área de um semicírculo, né? Então, vamos primeiro olhar aqui a área de um círculo, tá certo? Então, vamos supor que a gente tem um círculo aqui de raio R, ok? E para calcular a área desse rapaz aqui, né, a gente tem que recorrer aqui à fórmula da área de um círculo, que é justamente π vezes r ao quadrado, beleza? E para calcular do semicírculo, é só você ter em mente que dois semicírculos, né, formam um círculo. Afinal, o nome semi vem justamente de metade, né? Então, a área de um semicírculo, né, de raio r, ele vai ser simplesmente π r ao quadrado dividido por 2. Maravilha, pessoal? E agora, voltando aqui um pouco para a questão, né, a gente percebe que a princípio tem uma dificuldade muito grande em relacionar essas áreas, né? Por quê? Porque a princípio é uma coisa dentro da outra, um negócio meio confuso, o cara fica meio perdido, mas o ponto é o seguinte: você consegue a área em função do raio. Então talvez seja um jogo mais interessante, ao invés da gente brincar com área, brincar com os raios, ok? Porque aí depois a gente pode ver o que é que aparece e depois aí a gente substitui justamente pelos valores das áreas e vendo o que é que dá, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos supor que essa primeira circunferência aqui com centro em C1, ela vai ter raio aqui R1, ok? Aí essa outra circunferência aqui com centro em C2 tem raio R2, e a terceira aqui ela vai ter raio R3, beleza, gente? Só que o ponto é o seguinte, ele dá que essa retinha aqui, né, o BT, ele vai ser tangente à primeira circunferência. E uma propriedade muito interessante das retas tangentes é que quando você liga o ponto de tangência até o centro, isso aqui forma um ângulo de 90 graus com a reta tangente, ok? Então aqui a gente tem justamente um triângulo retângulo. E o que é bom dos triângulos retângulos é que a gente tem uma relação métrica muito legal envolvendo seus lados, que é justamente o teorema de Pitágoras, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou destacar aqui esse triângulo, ok? E quando a gente destaca esse triângulo retângulo aqui, né, o TC1B, tudo que a gente tem que ir atrás agora é das medidas, né, de cateto e de hipotenusa, ok? Então, esse cateto aqui, ele nada mais é do que o raio da circunferência dessa maior zona, ou seja, aqui vai ficar R1. Aí esse outro cateto, ó, perceba que aqui eu tenho um raio e eu tenho outro raio aqui, então eu tenho um diâmetro, né? Então, com isso a gente vai acabar tendo que isso aqui vai ser 2R3. E por fim, galera, observa aqui o seguinte, que aqui eu tenho um diâmetro, então fica 2R2, ok? Só que eu estou juntando isso aqui com esse R1, então esse cara aqui vai ficar 2R2 mais R1, ok? Então, a minha primeira relação aqui é justamente o teorema de Pitágoras, certo? Então, por Pitágoras, eu vou acabar tendo o quê? Né? Que o primeiro cateto, R1 ao quadrado, mais 2R3, que é o segundo cateto, tudo isso ao quadrado. Isso aqui vai ser a hipotenusa ao quadrado, né? 2R2 mais R1 ao quadrado, né? E aí, esse primeiro cara aqui eu posso deixar como tá, R1 ao quadrado. Aqui vai ficar 2 ao quadrado vezes R3 ao quadrado. Aí, pessoal, para você desenvolver essa expressão, certo? Você tem que lembrar aqui do trinômio quadrado perfeito, né? A mais B ao quadrado, isso aqui vai ser A ao quadrado, mais 2AB mais B ao quadrado, ok? Então, utilizando isso aqui, a gente vai acabar tendo o quê, né? O quadrado desse rapaz aqui.
Então fica 2R2 ao quadrado, mais 2 vezes 2R2, vezes o R1, mais o R1 ao quadrado, né? E aqui a gente já nota uma coisa interessante, que é o seguinte, né? Esse R1 ao quadrado, ele se cancela com esse outro R1 ao quadrado, né? Então, quando a gente desenvolve aqui a nossa expressão, 2 ao quadrado é 4, então fica 4R3 ao quadrado. Aí aqui, ó, 2 ao quadrado fica 4, né? 4R2 ao quadrado, mais 2 vezes 2 fica 4R2R1, né? Então, tendo em mente aqui que a gente quer descobrir algo relacionado a esse S3, né? Então, vamos deixar o R3 aqui em evidência, vamos dividir ambos os lados por 4, a gente tem que R3 ao quadrado, isso aqui vai ser R2 ao quadrado mais R1, R2. Beleza, gente? Então, a gente já tem essa relação aqui. Só que, se você for olhar para as alternativas aqui, ó, perceba bem que todas as alternativas envolvem esse S1, S2, relações com área, né? Nenhuma delas envolve a relação com raio. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa usar aqui a fórmula da área de uma circunferência e, através dessa fórmula, a gente vai fazer o quê, né? A gente pode muito bem partir do raio, encontrar a área, que a gente vai fazer exatamente o contrário. A gente vai partir da área e encontrar o raio, tá certo? Então, quando a gente olha, por exemplo, a circunferência S1, tá certo? A gente vai ter o quê? Que o S1, isso aqui vai ser π R1 ao quadrado sobre 2. E a mesma coisa também com o S2, né? Vai ser π R2 ao quadrado sobre 2. E o S3, ele vai ser π R3 ao quadrado sobre 2. Mas você percebe que essas expressões são bem simétricas. E com isso a gente ganha, por exemplo, que o meu R1 ao quadrado, ok? Isso aqui vai ser 2S1 sobre π. R2 ao quadrado, isso aqui vai ser 2S2 sobre π. E o R3 ao quadrado, isso aqui vai ser 2S3 dividido por π. Essas expressões aqui, elas assustam um pouco a princípio, mas você vai ver que muita coisa vai se cancelar, né? Principalmente pelo fator 2 sobre π aí, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar essas expressões e substituir bem aqui. Então, bora lá. Bom, gente, então aqui eu reescrevi, né, as equações que a gente encontrou aqui. Aí, o que é que eu vou fazer, né? Esse R3 ao quadrado, eu já sei aqui que vai ser 2S3 dividido por π. Aí, isso aqui, R2 ao quadrado, já sei que vai ser 2S2 sobre π. E o problema aqui está no R1, R2. Só que você pode simplesmente tirar a raiz quadrada. Então, aqui vai ficar o quê? O R1 vai ficar raiz de 2S1 sobre π. E o R2 vai ficar raiz de 2S2 sobre π, né? Então, perceba aqui que isso aqui vai dar o quê? 2 sobre π, que multiplica S2 mais... Aí aqui, ó, fica o quê, né? Se você for observar essa expressão aqui, eu posso pegar a raiz de 2 sobre π, né? E enxergá-la como ao quadrado. Por quê? Porque o 2 aqui ele aparece duas vezes e o π também aparece duas vezes. Então, aqui vai ficar a raiz de S1, S2, ok? Então, aqui vai ficar a raiz de S1, S2. E aí, olha que legal, galera. Olha que interessante aqui. Esse 2 sobre π cancela. E aí, aquela relação entre áreas que o cara estava meio em dúvida, né? Pô, o que eu obteria aqui? A gente já obteve de graça, né? Então, o fato da gente olhar para os comprimentos, né? E daí, depois a gente rededuzir as áreas, isso aqui destrói a questão, né? Simplesmente destrói e você vê que a solução aí, ela sai de maneira extremamente natural, né? Então, conforme vocês veem, o S3 vai ser justamente essa expressão, então vocês podem marcar justamente o gabarito correto como o item C. E amigo internauta, gostou da resolução? Já aproveita aí, deixa o like no vídeo, tá certo? Compartilha aí com seus amigos, concurseiros, né, universitários, para eles verem que tem um canal só massa aqui disposto a ajudar. Se inscreva aqui para dar essa força, né, a esse projeto que tá começando, mas tá bem empolgado aqui. E aproveita para ativar o sininho para não perder mais nada, beleza? Então, galera, por esse vídeo é isso. Vejo vocês na próxima resolução de questão. Valeu, pessoal! Um abraço!